Ó Yahusha, ó Yah, ó Yahusha, ó Yah, ó Yahusha, ó Yah. Assim seja feito a vontade do Papai Yahusha. Papai amado, Papai querido, gratidão por estarmos aqui, Papai, reunidos com os irmãos. Nós sabemos que o Teu Espírito, que foi compartilhado com a Tua Igreja, é quem está nos conduzindo em todo o tempo. E nisto criamos temor. Chegamos diante de Ti, Papai, no nome do Teu Filho amado, Yahusha. E de coração sincero, Te pedimos, Papai, que nos ajude, porque o nosso corpo é limitado, nossa mente é limitada, mas nos dê força para que possamos nos dedicar mais à Tua obra, nos dedicar mais ao Teu trabalho. Ô Papai, são tão poucos os trabalhadores, mas nós sabemos, Papai, que será grande a nossa vitória. Nós sabemos disso. E reconhecemos, Papai, que nós necessitamos todos os dias de Ti. Não podemos dar um passo sequer na Tua palavra e nesta vida terrena, se Tu não estiver nos direcionando, nos guiando, Papai. Abençoa-nos, Papai. Capacita-nos. Abra nossa mente para que possamos compreender as coisas celestiais que vêm da luz inacessível para nós, Papai. Abençoe, Papai, cada uma das pedrinhas eleitas e preciosas que estão espalhadas, para que possam também compreender a Tua mensagem, porque estão longe, mas nós sabemos que elas estão se dedicando. Gratidão, Papai, porque nós sabemos que Tu é quem está escolhendo o exército. Nós sabemos disso. Gratidão, Papai. Abençoe a reunião de hoje. Fala através do Teu servo. Fala através dos Teus filhos, Papai. Para que possamos sempre entoar aquilo que Tu quer que seja falado. No nome de Yahusha. E assim seja feito a vontade do Papai Yahusha. Grato a Yahusha, grato a Yah. Grato a Yahusha, grato a Yah. Grato a Yahusha, grato a Yah. E assim seja feito a vontade do Papai Yahusha. Gratidão, Papai. Adorado seja Yahusha. Irmãos, quando nós tratamos do exército, vamos abrir aqui rapidamente aquela passagem. Hoje, dia 3. Hoje, dia 3/6/2022. Sexta-feira, estamos aqui na região de bairro São Benedito, na cidade de Santa Luzia, em Minas Gerais, né? Vamos abrir aqui aquela passagem de Gideão, no momento que o papai escolheu o exército. Aonde que está essa passagem? Juízes, né? Vamos abrir aqui. Vamos confirmar aqui. Juízes 7. Juízes 7, isso. Página 360. Vamos ler essa passagem. Página 360. A obra de Yah é nossa? Não. A obra é de Yah. É feita por nós. Mas através de quem? Do mensageiro, que foi enviado para concluir a obra, que é também a condição do Espírito de Yah que está compartilhado. Ok? Então vamos ler aqui. Juízes 7, a partir aqui do versículo. Vamos pegar aqui do 1, só para a gente ler o contexto, que tem, às vezes os irmãos não lê todo o contexto, e é necessário às vezes ler, né, irmãos? Vamos ler aqui. Diz assim, ó. Jeroboão
isto é, Gideão, se levantou de madrugada, bem como todo o povo que estava com ele. Veio acampar em Arode. O acampamento de Midian se achava aonde? No norte Do seu. Ao pé da colina de Moré, no vale. Então Ial disse a Gideão: o povo que está contigo é demais. Numeroso demais, para que eu entregue Midian em suas mãos. Israel poderia gloriar-se. Israel poderia gloriar-se disso às minhas custas e dizer: foi a minha própria mão que me livrou. Agora, pois, proclama aos ouvidos de todo o povo: quem estiver tremendo de medo, volte e escape pelo monte de Galaade. 22.000 homens, 22.000 homens voltaram e restaram, ainda quanto? 10.000. Restou 10.000. E ao disse a Gideão: este povo é muito numeroso. Faze descer à beira da água. Agora eles descem. Desceu à beira da água. E lá os provarei para ti. Quem está provando? Ial. Dá uma pausinha aqui. Marca aí, provarei. Marca aí, provarei. Marca aí, provarei. Marcou? Guarda aí. Vamos lá em Apocalipse capítulo 3. Apocalipse 3. A partir do versículo 10. Todos encontraram? Sim. Diz assim: visto que guardaste minha palavra de perseverança, também eu te guardarei da hora da provação. Também eu vou te livrar da hora da provação. Mas volta lá agora em Juízes. E não é à toa, né, irmãos? Juízes. E não é à toa. 7. Essa passagem tinha que estar logo em Juízes 7. E Apocalipse 3, 7. versículo 10. Ok? Mas é 3:7. Eu te entendi. Ok? Tá bom, irmãos? Então vamos lá. Juízes 7, versículo 4. E ao disse Gideão: este povo é muito numeroso ainda. Faze descer à beira da água, e lá provarei para ti. Vai provar quem? O povo. Esse restante que sobrou. Eram 32, sobrou quanto? 10.000. Ótimo. Aquele de quem eu disser, este... Hã? Não, irmão, presta atenção. Presta atenção. São 32.000, 22 foi embora, sobrou quanto? 10.000. Está lá no versículo 3. Entendeu? Ainda 10.000. Eram 22 antes. Mas foi para casa 22.000. Eram 32.000 antes. Foi para casa 22.000. Sobrou quanto? 10.000. Então quem que está sendo provado aqui? Os 10.000. Ok? Mas é Ial que está provando para ele. Não é Gideão que está provando ninguém. É Ial. Presta atenção. E aquele de quem eu disser, versículo 4 aí, parte B. Aquele de quem eu disser, este irá contigo. Este contigo irá. Ou seja, primeiro ele falou assim, ele vai descer, em outras traduções fala, aquele que irá subir contigo, esse irá subir, porque desceram. Depois eles tinham que subir para ir para a guerra. Ok? Sim, ok. Tá compreendendo todos os irmãos? Sim. O que significa esse descer aqui, irmã Julie?
Tadinha, ela tá com os meninos. O que significa esse descer aqui, irmã Adriana? Descemos para a terra. o Ok, exército. desceu o exército para a terra. E agora vai ter que subir. Então está sendo analisada a forma que o exército está bebendo a água. Sim. Por quê? Porque o povo não está rejeitando as águas tranquilas, mas está sendo observado como esse povo está bebendo essas águas tranquilas. Porque não é só estar aceitando a água tranquila. Ah, eu aceitei águas tranquilas, eu aceito a mensagem, eu aceito. Ah, é lindo, maravilhoso. Mas não é só isso não. Está sendo observado. Vamos continuar. Vamos continuar. Diz assim. Versículo 5. Gideão fez, pois, todo o povo descer à beira da água. E ao lhe disse: todos aqueles que lamberem a água com a língua, como faz o cão, tu os porás a um lado. Assim com todos os que se ajoelham para beber. O número daqueles que lamberam a água, levando as mãos à boca, foi de 300. Ou seja, 2 grupos ajoelharam. Um pegou a água na mão e levou à boca. Outro ajoelhou e abaixou, enfiou a cara na água, lambendo, como um cão. Uma parte foi pôs do lado. O que pegou a água na mão e levou à boca é 300. Todos os outros se ajoelharam para beber. Versículo 7. Então, Ial disse a Gideão: é com os 300 que lamberam a água que vos salvarei e entregarei Midian nas tuas mãos. Nas mãos de quem? De Gideão. Acorda, irmãos. Nas mãos de Gideão. Que todo resto volte para sua casa, fazendo link com o resto dos seus descendentes que vai ser perseguido pelo dragão. Ou seja, 9.700 9.700 voltaram. voltaram, ok? Aqui a palavra ela é clara e maravilhosa. Por quê? Nós identificamos aqui a condição de um exército que está sendo provado, analisado, estudado por Micael. Irmãos? Por Rial. Quem que está escolhendo este exército para ir em guerra contra o exército de Midian? Ou vou falar assim, o exército celestiais. Ial. Ial está escolhendo cada um. Está analisando cada um. Então não pensa assim, vou agir de qualquer jeito, vou fazer de qualquer forma, vou trabalhar de qualquer jeito. Não funciona. Eu, quando eu vou escrever uma mensagem no celular, eu aprendi a ser detalhista com as coisas de Ial. Eu errei, eu apago a mensagem para todos no WhatsApp e coloco a informação certa. Por quê? Porque eu não coloco lá o asterisco com a palavrinha certa embaixo. Até nisso eu quero falar pro papai. Eu não quero ser preguiçoso nisso, papai. Fazendo certo. O exército, está na hora do exército, principalmente os obreiros que estão trabalhando na obra, serem mais atuantes. Eu conversando com o irmão Arthur, ele estava conversando comigo a respeito de uma situação que ele estava vendo a condição do exército israelita com o exército russo. O exército russo, cheio de hierarquia, para eles agirem, passou por um, passou por outro, passou por outro, passou por outro. Logo que vê, a oportunidade que eles tinham, perderam. Mas ao exército de Israel, eles já sabiam o que tinham que fazer e faziam. Eles não precisavam esperar a hierarquia superior falar para ele fazer. Ele já ia lá e fazia. Servo útil. Porque ele sabe o que está falando. É igual quando eu estou aqui, perguntei para a irmã. Não soube. Por quê?
Porque não estuda, não está estudando, tem que ler, tem que estudar, tem que se dedicar, tem que se empenhar. E isso é para todos os irmãos. Às vezes a gente erra algumas coisinhas, eu sei, eu entendo, irmãos. A mente é muito limitada, às vezes a gente esquece, eu entendo isso. Mas é necessário nós firmarmos sempre as mesmas coisas, para que os irmãos criem temor e falem, eu não estou brincando, eu não estou mais vivendo a condição deste mundo, eu estou vivendo a condição do exército de Ial, e a condição do exército de Ial requer o quê? Perfeição, requer direito, requer força, atitude. O irmão postou no grupo, é uma exortação, por quê? Ial quem conduz tudo. O irmão postou no grupo, estou precisando de uma ajuda. Aí ninguém falou nada, irmãos. Ninguém falou nada no grupo Philadelphia Estudos e Live. Nenhum obreiro falou nada. Aí passou um tempinho depois, foi questão assim, eu acho que de um dia para o outro, acho que nem isso, que eu já ia gravar áudio, já tinha falado com os irmãos anciãos, eu já tinha visto lá, que já colocou lá assim, obrigado, se não fossem os irmãos, meus filhos. Aí eu falo assim, pera lá, que grupo é esse aqui? O grupo nós viemos trazer salvação para essa terra? Porque já foi falado isso lá no grupo, irmãos, para nós, que o nosso grupo, ele não é o grupo Philadelphia Studios e Lives. Não? Eu acho que é esse. O grupo Philadelphia Studios e Lives, ele não é voltado, presta atenção, irmãos, deixa o irmão lá olhar. O grupo não é voltado para segundas coisas. Vocês estão entendendo, irmãos? Sim. E os obreiros não se manifestam nos grupos. Os irmãos não agem nos grupos. A gente tem observado isso, irmãos. São poucos os irmãos que estão ali respondendo pergunta. Vão só esperar os anciãos responder. Quando fala assim, eu vou esperar o ancião responder, é porque tem dúvida, não sabe. Tudo bem, o zelo. Mas está na hora de falar assim, pera lá. O irmão fez uma pergunta aqui. Eu vou analisar essa pergunta, se eu estou com tempo aqui. Vou pegar aqui, vou estudar essa pergunta e vou responder essa pergunta. Na autoridade que eu sei essa pergunta. Essa resposta. E a gente quer, irmãos, que o exército seja mais alinhado. Está na hora do exército ser mais capacitado. Não ficar esperando os irmãos. Está na hora dos irmãos começar, ser mais ativo. Ok? Sim. E isso é maravilhoso. Por quê? Porque a gente não precisa esperar. A gente vai lá e faz. Isso é a condição daquele servo útil. Não faz só o que o mestre manda, mas faz além. Faz além, faz além. Então, vamos relembrar de um ponto aqui. Vamos lá em Lucas. Vamos lá em Lucas. Quem que tá? Lucas não. Isaías, irmãos. Perdão. Isaías. Isaías 40. Isaías 40. Página 1313. Isaías 40. Isaías 40, versículo 1. Vamos relembrar
uma coisa aqui que nós vimos lá no encontro. Encontro com as águias, né? Encontro com as águias. Vamos lá. Isaías 41. Consolai, consolai meu povo, diz o vosso Yahweh. Falai ao coração de Al-Shalã e diz-lhe em alta voz que o seu serviço está cumprido, que sua iniquidade foi expiada, que ela recebeu da mão de Al paga dobrada por todos os seus pecados, ok? Que ela recebeu da mão de Al o quê? Paga dobrada por todos os seus pecados. Vamos lá em Crônicas. Crônicas, irmã Adriana? Crônicas o quê? Crônicas 1. O que você viu lá? Crônicas, que a gente leu lá do exército. Primeiro Crônicas. A gente vem no carro falando e lembrando dessas passagens. E nisso tudo eu vejo o pai trabalhando, conduzindo para que aquilo que quer ser falado. Primeiro Crônicas. 12. Primeiro Crônicas 12. Foi falado do 24 e o 39 também. 12 e 24. Vamos lá. 12 e 24. Página 566. Todos encontraram? Sim. Encontraram todos? Nó 12 e 24. 12 e 24. Marcante esse, né? Ainda bem que a irmã captou. 12 e 24. Achou, irmã? Página 566, irmã. 5 meio dele. Achou? Encontrou, irmão Rodrigo? Todos? Tem mais alguém que não encontrou? Só falar que eu espero. Encontrou? Então tá. Diz assim, ó. 12, 24. Eis o número de guerreiros equipados para guerra, que vieram para junto de Davi, em Hebrom, para transferir-lhe a realeza de Saul, segundo a ordem de Ial, que nós lembramos do exército de Gideão. Ial que separou o exército para Gideão. E esse exército que coroa Davi na representação do exército que recebe o seu comandante, e como comandante e ancião, ele é também coroado como rei. Por que rei, mãe Iraci? Por que rei? Por que ele é coroado como rei? Por que ele é coroado como rei? Quem é o leão da tribo de Alda? Quem é o leão da tribo de Alda? Qual que é o nome dele? Não. Yalcha. Rei, leão e Yalcha. Ok? Rei. Então é coroado como rei. Por que é coroado como rei? Porque ele recebe o nome de Yalcha. Ok, irmãos? Então tá. Então, essas coisas são básicas, irmãos. Tem que estar na ponta da língua. Rei e Yalcha. Micael é filho do rei. Príncipe. Príncipe. Grande príncipe. Por isso, grande príncipe.
que se conserva junto dos filhos do seu povo. Quem é o seu povo? Seus filhos e sua descendência. Por que filhos e descendência? Porque ele adotou os... Sim, porque tem filhos e tem os filhos dos seus filhos. Ok, irmãos? Fácil não. Vamos continuar. Versículo 39. Diz assim. Todos esses homens de... todos esses homens de... vindos para reforço em boa ordem, dirigiram-se a Hebrom de coração sincero. Para você ver, eu iniciei a oração aqui e veio na minha cabeça, quando eu comecei a falar, a orar, e eu sempre oro pedindo, Pai, da luz inacessível. Minha mente tem que ir lá, eu tenho que ir lá. E veio a palavra na minha mente assim, sincero. E eu não estava lembrando de pegar esse versículo aqui agora. A gente veio lendo no carro. A irmã abriu lá no carro, a gente veio lendo. Aí veio na minha cabeça essa palavra sincero. É legal, né? Isso, essas coisas. Muito maravilhoso, né? Todos esses homens de guerra, vindo para reforço em boa ordem, dirigiram-se a Hebrom de coração sincero, a fim de proclamar Davi rei sobre todo Israel. Além disso, todos os demais de Israel eram unânimes. Ou seja, além do exército, todo o restante era unânime. Por quê? Quem é esse restante? Irmão Euder. Porque o exército veio proclamar, colocar ele como rei. Mas além disso, todo o restante, todo o povo era unânime. Quem seria esses unânimes junto com o exército? Quem será que seria, irmãos? Os querubins, o exército mundial, os querubins. Os aliados. Os aliados. Sim, mas todo o povo junto. Quem mais? Mais sagos desse. Os filhos de Adão. Ok? Os filhos de Adão. A multidão. Junto, os filhos de Adão. Que aliados ao exército. Por isso nós temos a condição do exército e a condição daqueles que andam com o exército. Aqueles que andam com Micael. Né? Aliados eram unânimes. Unânimes. Aí fala. Além disso, todos os demais de Israel eram unânimes em conferir a Davi a realeza. Ou seja, entenderam quem ele era e falaram, este é o rei. Né? Este é o rei. Aí, durante 3 dias, ficaram lá. Aí a gente lembra de Gideão e Al falou assim, ó, desce com eles lá pro vale. E lá eles vão beber água. E aqui a gente vê, durante 3 dias, eles ficaram lá. Né? Por quê? Por que a gente conta 3 dias? Porque quando se levanta Micael, a gente começa a entender o prazo. No momento que Micael se levanta, também tem algo acontecendo. Que o nascimento de alguém. De quem? Filho varão. O filho varão nasceu e foi tomado à força. De quem? Ah, muito bem. Foi tomado à força, né? Vou falar assim, instituição igreja que vem tem uns de Tiatira, uns de fora, uns de denominações, vem da mulher e arranca dela. Mas o detalhe tremendo que nós aprendemos domingo foi que a mulher também é o filho varão. Mas qual mulher? Filadélfia. A mulher? Filadélfia. Então sai do corpo da instituição igreja, ok? E forma uma nova igreja. Um prato novo que tem sal. Que são quem? Filadélfia, que é o filho varão. As duas constituições numa só. Né? É difícil quando nós líamos nas denominações essas coisas, porque não era compreendido. Mas agora olha como é que está claro para a gente. 2 grupos. É 2 grupos? É 2 grupos? 4. Hã? 2 grupos. 2 mulheres. Por quê?
Um, Filadélfia. E o outro, Sardes. Duas mulheres. Uma é a instituição Filadélfia. A outra, Sardes, que fica e vai ser perseguida pelo dragão. Mas tem, isso a gente falando o resto que significa descendentes, ok? O resto significa descendentes. Sardes lá no mapa, embaixo significa descendentes. O resto que é Sardes, que ficaram, vamos ler essa passagem? Lá em Lucas, o irmão Ronaldo trouxe. Lucas 17, não é isso? Eu ia ler lá, mas eu precisava vir na condição do exército. Lucas 17. 1820. Lucas 17, o que, irmãos? 35. Diz assim: trinta e quatro, né? Diz assim: digo-vos, naquela noite, dois estarão num leito. Um será tomado e outro deixado. Duas mulheres estarão moendo. Duas mulheres estarão moendo. Uma será tomada e uma será deixada. Claro isso aqui, não é? Filadélfia leva e Sardes fica. Uma mulher sobe e outra fica. Ok? Duas mulheres. Poderia ser 3, 4, não. 2. Né? Então tá. Quando a gente entende isso, a gente entendeu a condição de quem? De que o filho varão, que é formado do exército e também dos aliados, né? Nós temos esses aliados aí, eu posso falar aí, dentre eles nós temos os filhos de Adão, que é de quais eras, irmão? Não, Esmina, Pérgamo, Sardes, vestes limpas. Constitui o número, junto com Filadélfia, que se somam o quê? Os 144 mil. A gente já sabe disso. Mas qual mulher que é deixada? Ok, ela fica. Mas ela é tratada como a representação de quem? Dos pequeninos lá, que zombam. Como? Rapazinhos. Os 42 rapazinhos. O resto. Aí quando fala lá em Gideão que a gente viu, desce com eles. E o resto volta para casa. Não vai subir. Vai voltar. Estão caminhando juntos no mesmo tempo. Mas Ial está separando desses que falam Ial, acha que segue o mensageiro. E até mesmo a gente crê e entende, até mesmo aqueles que não estão no nosso meio. Que estão em outro local, às vezes ouvindo a mensagem, a ministração, que não tem contato conosco. Por quê? A Lial, quando estava sozinho, ele disse, eu estou sozinho. Aí Ial falou assim, não, eu separei ainda 7 mil que não se dobraram a Baal. E isso é uma surpresa para nós. Por quê? Porque a gente entende que tem alguns que estão longe. E é nisso que entra aquela parte boa e ruim. Qual que é a boa? De estar perto. Qual que é a ruim? A passagem que fala, nós comíamos e bebíamos na sua presença. Ou seja, sai daqueles que estão comendo e bebendo na presença e fica. E entra para tribulação. Irmão, às vezes os que estão lá longe, tá assim, ó, prestando atenção. Os que estão longe estudando, estão e os que focados. tá aqui, E os que estão perto estão, Desprezando. às vezes, até desprezando. Zombando. Está sendo observado como está tomando água. Exatamente. E essa é a forma que está sendo observada como está sendo tomada a água. Então, isso tudo, irmãos, é por quê?
Porque o exército está sendo escolhido por Ial. Não é nós que estamos escolhendo. É Ial que está escolhendo. Então cada um está sendo moldado, capacitado. É um momento de poda, é um momento de corte, é um momento que dói, é um momento que a gente nega as nossas próprias vontades, os nossos próprios desejos, a gente nega até o nosso próprio caráter, que a gente pensa ser bom, mas para Ial não, tem que mudar. Porque é aquele ditado do mundo que fala, né? Pau que nasce torto, morre torto. Não é essa a informação que eles falam? Só que é um detalhe. Então, vai morrer torto mesmo. Só que tem um detalhe, vai morrer torto mesmo. Mas se falar assim, eu quero me endireitar, e de coração sincero, porque o exército chegou de coração sincero, e é isso que Al está analisando, um coração sincero, vai conferir junto com os outros a realeza de Davi. E essa conferência é um momento que Micael recebe um nome. Na hora que ele está recebendo o nome, ele vai ser chamado rei. E vai se cumprir que todos vão se prostrar para adorá-lo? Não, para reverenciá-lo. Aquilo que Ohana, entendendo a majestade daquele que estava diante dele, falou assim, eu me prostro. Ele fala assim, não me adores, porque eu sou conservo como você. Eu sou conservo como você. Está lá em Apocalipse. Não é isso que ele fala? Sim. Não é tremendo? Lindo demais. Pode falar. Eu posso falar um versículo sobre essa questão da exortação? Claro, aonde? Está em Hebreus 12 e fala sobre a educação paterna de Ial. Hebreus 12, 11. Toda correção com efeito, no momento, não parece motivo de alegria, mas de tristeza. Depois, no entanto, produz naqueles que assim foram exercitados um fruto de paz e de justiça. Eu penso assim, que quando fala exercitados, lembra de exército também, né? Lembra de preparados. Preparados. Exercitados, ou seja, cortados na carne, abriram mão dos seus desejos. Exatamente. Esses aí que vão produzir paz exatamente. e justiça. Porque a missão nossa, irmãos, aqui nessa terra é o quê? A nossa missão não é focar em, vou socorrer aqui, tem que trazer de qualquer jeito a minha família. Tem que trazer de qualquer jeito minha esposa e tal. Não. Não é. Porque não somos nós que estamos fazendo a obra. Então falar assim, eu vou fazer um trabalho de evangelismo, vou panfletar, vou sair panfletando. Eu vou falar para vocês. Não é isso que nós viemos fazer. Não significa que você não pode fazer. Mas significa que não é nós que escolhemos. Então a forma de você semear é válida. Porque aquele que não é por nós, é contra nós. Então o que você faz para a obra, ela é vista. É uma obra. E ela está sendo vista. Isso que é importante. Só que tem um detalhe. Tudo é uma preparação. O nosso momento agora é de que o exército está revivendo. A condição de reviver é a condição que nós estamos entrando em continência. Entendendo o que está acontecendo ao nosso redor. Uma criança, quando nasce, ela não entende nada. Ela só sabe que alguma coisa tem que entrar no estômago dela. Tem alguma coisa que está doendo que ela tem que beber um leite. Você está entendendo? Um exército, quando levantou ali, o Eliseu viu que o exército estava o quê? Estava um exército, o quê? Sem vida. E teve que vir vida sobre eles. Esse é o momento da vida que chega. Entendeu? Pode falar, irmão. E é tremendo quando fala sobre exortação, que a pessoa se coloca assim na posição de querer a mudança, porque a pessoa tem que querer, não é simplesmente igual você falou, se invocar por invocar, tem que querer a mudança. E aí a gente entra em 2 Timóteo 2,15, né? Quando você toma essa atitude, a palavra fala assim, procure-se então apresentar-se aí ao aprovado. Você é aprovado como um obreiro que tem do que não tem se muito bem, que maneja corretamente a palavra. Por que o irmão disse? Que é pela palavra que nós nos combatemos. Então,
se apresentar a Yahweh como obreiro provado e manejar corretamente a palavra. Isso é perfeito. Muito bem, muito bem. E você leu também em Crônicas que esses homens de guerra, eles vinham para reforço em boa ordem. Uhum. Ou seja, Eles eram organizados. organizados, É. obedientes, ali em linha, né? Aham, Corretos ali, né? Em boa ordem. aham. No momento, por enquanto, não, tá, irmão? Tá? Então, o que acontece? Nós, como exército, estamos entendendo quem nós somos. Sim. É difícil demais, irmão, para nós exercermos o corte. Porque a gente cuida, a gente ama. E fala assim, vai lá, você vai cortar. Ele está cortando a própria carne sua, né? Porque É, um pouco, dói para nós. um pouco. Mas se faz necessário para que cresça algo melhor. Entendeu? Sim. Então, é um momento daqueles, vou falar aqui para todos, que estão debaixo de uma exortação, manter-se em silêncio. Por quê? Porque é um momento que, como já aconteceu no nosso meio, que nós abaixamos a cabeça e passamos a ouvir mais. Muito forte. Passamos a entender mais. Todos nós. Quando o irmão estava exortando, eu abaixei minha cabeça, porque aquele ali cria temor. Como já aconteceu várias vezes. As últimas vezes, nós tivemos a condição de irmãs que foram exortadas, mas foram aprovadas. Entendeu? Sim. Então, não é o momento agora da igreja, estou falando agora para todos, analisarmos, perdão, irmãos, eu falei não é o momento, né? Eu falei assim, é o momento. Eu quero falar, é o momento. É o momento agora para toda igreja analisar cada um de nós mesmos. Entendermos quem nós somos, o porquê nós estamos fazendo essa missão, Gratidão. entender se de fato é isso que você quer. Ah, irmão, vim de longe, é isso que eu quero mesmo. Ah, irmão, tô aqui servindo, já tô aqui, tô no começo, aqui, sempre estive aqui. Se de fato é isso mesmo. Gratidão. Porque uma coisa é estarmos um de frente com o outro. Outra coisa é quando você está na sua casa. Eu, irmãos, eu falo assim para vocês. Vamos abrir lá em Lucas? Não. Pode falar, irmã. Me chamou a atenção a passagem que o irmão lembrou, né? Do grupo de 2 Timóteo, né? 2 Timóteo. Aham. 2 Timóteo é capítulo 2, 2. Aham. 2:13. 2:13. Você lembrou? 2:13. Qual? É 2 Timóteo. Deu? 2 Timóteo 2, 15. 2:15. Isso. Assim, Isso. procura apresentar-te a Yahweh como homem provado, trabalhador que não tem que se envergonhar, que dispensa com retidão a palavra da verdade. Me chama a atenção aqui. Ah, Procura apresentar-te
a Ial como homem provado. Aí voltando lá em Juízes 7, Exato. Provando. no versículo que Ial fala com o Gibeão, né? Uhum. Leva eles para beber água. Este povo ainda é numeroso demais. Faz o descer à beira da água e lá os provarei. Versículo 4, né? Isso, versículo 4. Resumindo. É lá que Ial está Provando. provando. Esses de 2 Timóteo vai se apresentar provado, né? Provado. No caso, procura apresentar-se como obreiro depois do que? Aprovado. Aprovado. Provado, Porque foi provado e foi aprovado. Né? Esse aprovado é maravilhoso. Porque depois vai ser confirmado a obra de nossas mãos. Né? Vamos lá em Lucas. Lucas capítulo 13. Eu não sei porquê, mas essa passagem de Lucas, nos últimos 3 ou 4 dias, se não me falha a memória, tem me chamado muita atenção. Eu não sei porquê. Não sei se é pelo que vivemos, não sei. Mas tem algo aqui que, na condição do exército, que chama atenção. 1813. Lucas 13. 1814. Nós vamos ler a partir do versículo da página em diante. Sim. Que diz assim, Lucas 13, Lucas 13, versículo 18 primeiro. Diz assim, dizia, portanto, a que é semelhante o reino de Ial? E a que hei de compará-lo? É semelhante a um grão, e aí está comparando com um grão, de mostarda, que um homem tomou e lançou em sua horta. Ele quem? O grão. Ele quem? O grão. Ele cresce, torna-se árvore, e as aves do céu se abrigam em seus ramos. Aí vem, versículo 22. E ao atravessava cidades e povoado, a árvore. A árvore. A árvore atravessava cidades e povoados. Aquele que recebeu o nome de Alcha. E Alcha atravessava cidades e povoados. Aquele que se conserva diante dos filhos do seu povo. Ensinando e encaminhando-se para Yalchalã. Ensinando e encaminhando-se para subir. E alguém lhe perguntou, mestre, é pequeno o número dos que se salvam? Ele respondeu, esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois eu vos digo que muitos procurarão entrar. Muitos procurarão entrar, mas não conseguirão. Uma vez que o dono da casa, quem é o dono da casa em Mandiene? Yalcha, Micael, dono da casa. Mas, como ancião, Micael. Uma vez que o dono da casa, vamos falar Micael porque pai de família, sacerdote. Lembrando que sumo sacerdote é Yalcha, né? Não se esqueçam disso. Sumo sacerdote é Yalcha. Sacerdote é Micael, filho do sumo sacerdote. Ok? O pai de família ele faz o papel de ancião. Prepara o alimento para servir para sua família. Ok? Fazendo link com Noé, que somente 8 da família dele, somente 8 se salvaram. E Noé, fechando a porta da arca. E ao lacra para o lado de fora. Noé fechou a porta e ao lacra a porta. Ok? Então tá. Uma vez que o dono da casa, pai de família, Micael, houver se levantado e tiver fechado a porta, e vós de fora,
E vós quem? Quem é esses vós aqui? Os muitos. De fora, começardes a bater a porta, dizendo, mestre, abre-nos, e ele vos responderá, não sei de onde sois. Então começareis a dizer, nós comíamos e bebíamos em tua presença, e tu ensinaste em nossas praças. Ele, porém, vos responderá, não sei de onde sois. Afastai-vos de mim, vós todos que cometeis o quê? Injustiça. Forte, não é? Não foram exortados. Por isso, Não foram o quê? Ou não aceitaram a exortação. Cometeis atos de injustiça é aquele caso de falar assim. Não foram aprovados. Aprovado. Por quê? Foram desabonados da condição que estavam juntos. Estavam juntos. Não foram reprovados. Foram reprovados. E isso faz um link lá em cima. Porque uma parte seguiu Nabuzardan. Por que seguiu Nabuzardan? Porque queriam o quê? Queriam continuar lá em cima. O reino já está sendo tomado mesmo? Então eu vou me aliar aqui com Nabuzardan, porque aí eu fico aqui e não vou descer. Mas queria se garantir, mas se garantiram? Não. Porque o interesse do coração do homem está sendo analisado. Aquele que quer ser o primeiro, sirva a todos. Vamos achar essa passagem? Acha para mim essa passagem. Eu lembro que eu li essa passagem, inclusive músicas, né? De denominação, cantava essa parte. E nós pensávamos que é servir na condição na condição de... Só um minutinho. Pode deixar aqui. Na condição, vou dar um jeitinho nela aqui agora. Peraí, aqui, ó. Aqui, ó. Pronto. Na condição de... O que ele está falando? Na condição de servo, servir a todos. Achou a passagem? Acha para mim essa passagem. Onde que está? Rapidinho, irmãos. Só um minutinho. Hã? Lucas 22. Qual versículo? 24. Peraí. Não. Esse, quem é o maior? É isso É isso, mesmo. a partir do 24. 24. Página 1828. Vamos lá. Vamos pegar aqui, ó. Lucas 22, vamos pegar aqui a partir do versículo 21. Eis, porém, que a mão, isso que foi depois que ele serviu a ceia, tá? Eis, porém, que a mão do que me trai está comigo sobre a mesa. Nós sentávamos e comíamos na sua presença. O Filho do Homem vai, segundo o que foi determinado, mas ai daquele homem por quem ele for entregue. Aqueles lá em cima entregaram Yalcha Micael nas mãos de Nabuzardan. Vocês estão entendendo? Então, ai daqueles que estão o quê? Traindo. Traíram ele.
sentando comigo na mesa, comendo, bebendo comigo. São os 7 espíritos piores do que o próprio. Aí diz, São traidores. 23. Começaram a indagar entre si. Ó, começaram a indagar entre si, deles. Entre si, qual deles faria o quê? Tal coisa. Houve também uma discussão. Aí mudou a discussão. Uma discussão entre eles. Qual seria o maior? E Alcha lhes disse: os reis das nações as dominam, e os que a tiranizam são chamados benfeitores. Quanto a vós, não deverá ser assim. Pelo contrário, o maior dentre vós torne-se como o mais jovem, e o que governa como aquele que serve. Pois, qual é o maior? O que está à mesa ou aquele que serve? Eu te pergunto. Irmã Diene, qual que é o maior? O que está à mesa ou aquele que serve? Quem que é o maior? Pela lógica. Pela lógica, é o que tá mesmo. O que está à mesa é o maior. Então vamos continuar. Pois, qual é o maior? O que está à mesa ou aquele que serve? Não é aquele que está à mesa? Eu, porém, estou no meio de vós, como aquele que serve. Por isso que lá em cima, ele, mostrando que, como exemplo, era o mais calado, enquanto os outros eram falastrões, tagarela. Por isso que a palavra fala: quando estiveres na presença de Al, sejam poucas as tuas palavras, esteja mais pronto para ouvir do que para falar. Isto é a condição da face de Al. A primeira face é quem? E a segunda face, Micael. Ambos representam Ial. Então, quando eu falo de Alcha, eu falo de Micael. Quando eu falo de Micael, eu falo de Alcha. Uma vez que o papai se torna Ial forte e valente, ele se torna Ial. E agora, a face direita e a face esquerda é representado pela mesma pessoa. Uma única face com duas semelhanças. A semelhança daquele que é ancião e a semelhança daquele que é rei. Que, abrindo parênteses, é a condição do querubim, que vai ser a semelhança daquele que é rei, leão, e a condição daquele que é homem. Ele já não vai ter 4 faces, sim 2. Ou seja, mostrando, nós estamos sendo servidos. Sim, pelo mais jovem. Pelo mais E aquele que é o mais jovem. Por quê? Porque a passagem ele disse, versículo 26, quanto a vós, não deveis ser assim. Pelo contrário, o maior dentre vós torne-se o mais jovem. como o mais jovem. Como o mais jovem. Lembramos que ele era o caçulinha. E ele era o caçulinha, exatamente. E o que governa como aquele que serve. Pois qual é o maior, o que está à mesa ou aquele que serve? É óbvio que é aquele que está à mesa é o maior. Mas eu, O reino de Al. sendo maior, eu sirvo vocês. Mostrando que foi o papai que serviu a mesa. Ok? Nós comíamos e bebíamos na sua presença. Nós éramos servidos por ti. Tá? E isso que é maravilhoso. E forte, impactante, cria um temor. Porque este mundo, irmãos, eles não sabem de nada em que nós estamos vivendo. Nada. Sabe nada. Não faz nem noção. Faz nem noção. Irmão, eu posso falar. Pode, irmão, claro. Você falou que esse mundo não tem nem noção
do que está acontecendo no meio deles. É Aham. óbvio, nós sabemos que o reino de algo, ele está no meio de nós. Verdade. Agora, é óbvio também que algumas autoridades grandes sabem do que está acontecendo aqui, irmão. Com certeza sabem. Eu digo para o irmão, com certeza que aquele que está sendo retido, ele Sabe. que ele está aqui, entendeu? Sabe. Lá em Roma já está Sabe assistindo que aos ele está canal. aqui. Ele está de olho. Sabe. Ou a Mas condição. não pode fazer nada. A condição é que eles menosprezam Sim. porque são tão poucos. Verdade. Tá? E isso é que é E lindo. povozinho, povinho. São tão poucos. Eles nos consideram povinho. Isso é que é lindo. O irmão Arthur mostrou isso no grupo. Aham. Os 2% da Igreja Católica. É isso Tá mesmo. observando. Os 2% na Itália, né? Na Itália. Que estão o quê? Observando, né? Os 2% ali, logo onde está quem? O império, né? Império. A grande cidade, Pessoas grandes. né? Então, ou seja, nós estamos vivendo isso hoje. Exato. E você, irmão, irmã, está sendo analisado. Tudo que você está fazendo. Se você está buscando a palavra, se você está se dedicando, se você está se esforçando. Uma palavra que o irmão falou há muito tempo, eu, grato a Yal, eu do nada relembro de muita coisa. Lá atrás ele falou assim, que nós que estamos aqui, estamos numa condição de servos, que servimos uns aos outros, e que tudo que nós fizermos, além de avaliado, vai ser galardoado. Só que a gente faz por querer o galardão? Não, a gente faz por entender a obra. E por amor aos irmãos, né? O amor entra na condição básica de falar assim: eu fecho os meus olhos e falo para o irmão e para a irmã: eu te amo, independente do que você me fala. Irmãos, perdoa, abro mão do que for, Não leva em conta. não leve em conta, para mim não faz diferença. Vamos rir, vamos nos alegar do mesmo jeito, nada vai mudar. Isso é a condição de você realmente não querer se preocupar com nada. Porque nós não estamos aqui para agradar a homens, nós estamos aqui para agradar a Yal, que fala através do mensageiro, né? Micael. Acha para mim aquela passagem da vinha, por gentileza. Não. A vinha em Lucas, aquele que está cuidando da vinha. Aonde que está essa passagem? Tá na pedaria. 13:6. 13? 13. Não, não é não. Fala sobre a vinha. A figueira estéril, não é? Mas fala da vinha mesmo, Adriana. Fala. Fala. Uma figueira plantada em Perdão sua aí. vinha. Que fala do viticultor, Mais um ano, pede mais um ano. pede mais um ano. Não, é essa aqui mesmo. Essa mesmo, faz 3 anos. Que vem buscar frutos dessa figueira. E não encontra. Ó, 13:6. Diz assim, ó. 13:6. Contou esta parábola. Um homem tinha uma figueira
plantada em sua vinha. Plantada em sua vinha. Veio a ela procurar frutos, mas não encontrou. Então disse a quem? Há 3 anos que venho procurar frutos nessa figueira e não encontro. Corta, porque há de tornar a terra infrutífera. Ele, porém, respondeu: Mestre, deixa ainda este ano para que cave ao redor, coloque adubo. Depois talvez dê frutos. Caso contrário, tu a cortarás. Aqui tem alguém que é dono de uma vinha. Quando a gente vai lá na passagem de Nabote, que Acabe queria tomar a vinha dele, vamos lá? Isso está em 1 Reis. É Reis. 1 Reis. 1 Reis 21. 1 Reis 21. 21. Página quanto? 502. 1 Reis 21. Versículo 2, diz assim: Acabe assim falou a Nabote: Cede-me tua vinha, para que eu a transforme numa horta, já que ela está situada junto ao meu palácio. E em troca te darei uma vinha melhor. Ou, se preferires, pagarei em dinheiro o seu valor. Mas Nabote respondeu a Acabe: Ial me livre de ceder-te a herança dos meus pais. Versículo 2. 21, 2. Aí, mais adiante, ele falou assim: Ial, no versículo 3. Ial me livre de ceder a herança dos meus pais. Quem é dono da vinha? Quem é o vinhateiro? Micael. Ok? E quem é o dono da vinha? Ialcha. Só que tudo foi entregue para quem? Para Micael, que se tornou Ialcha, logo o dono é o dono da vinha. É o herdeiro. Ok? Sim. Ele não poderia vender a vinha que foi entregue para ele. A vinha é a representação de quem, irmão Rodrigo? A vinha é a representação de quem? Representação de Auschwitz. Não, de Auschwitz é o dono dos filhos. É? Ele é o dono. É. Então tá. Quais filhos? Os cordeiros. Quem é irmão Euder? A vinha. Os filhos de Adão. Os filhos de Adão. Ok? Que ele tomou como herança. E ele falou assim: jamais eu vou ceder uma herança do meu pai. Vou vender eles não. Só que lá em cima tramaram um plano. Foi o que Acabe fez. Depois vocês lêem a história. E Jezabel que tramou um plano. Eu vou dar essa vinha para você. Ele foi lá chorar pelos cantos. Jezabel falou assim: o que você está chorando, senhor? Ah, eu não quero ceder a vinha para mim. Foi lá fazer Eu queria plantar uma horta ali, do lado do meu palácio. A mulher: para de chorar, homem frouxo. Quem que é o rei daqui? Para de chorar, homem frouxo. Você é rei, não? Você é rei de todo Israel. Que isso? Eu vou te dar essa vinha. Jezabel. Aí o que aconteceu? Ela deu para ele a vinha. Foi tramado um plano audacioso, levantando uma testemunha o quê? Falsa.
Lá em cima aconteceu isso. Toda a história se repetindo. Vocês estão entendendo, irmãos? Sim. Irmão Murilo, irmão Leandro, irmã Bruna. Deixa eu ver quem mais. Irmã Rejane, Lucas, Vitor, Dani. Estão entendendo? Que vocês estão mais atrás, eu estou com dificuldade de ver seus rostinhos. Estão entendendo, né? Então tá. Tomou lá em cima. Só que agora aqui embaixo, ele vai vir tomar posse dela. Que momento que ele toma posse da vinha novamente? Irmã Rejane. A vinha foi tirada dele. Que momento que ele vai tomar posse da vinha novamente? Isso, irmã. Qual era? A sétima era. Ele vem no finalzinho e toma posse da vinha novamente. Porque a vinha é de quem? É a herança de Ial. É a herança do seu pai, que é Ial Forte Valente, que era Ial. Ok? Ele vem tomar posse da vinha novamente. Por isso ele completa a carreira, a missão, conclui aonde? Na era de Laodiceia. Mas eu pergunto uma pergunta que foi feita lá na quarta-feira. E eu vou perguntar, deixa eu ver para quem. Quem estava lá? Quem estava lá? Irmã Líria Amar. Vamos perguntar para a irmã Líria. Estava lá Micael. Sim. Em que momento Micael, vou fazer a primeira pergunta, recebe a herança como filho primogênito? Vamos voltar lá atrás. Em que momento foi esse? Ele recebe quando Ial Forte, né? Ele vai para a luz inacessível e lança para ele. Estou falando de Micael. Que momento que ele recebe a herança sendo primogênito? Ele é ungido. Dê a dica. Ele é ungido. Eu tenho que lembrar primeiro de Micael. Vou dar mais uma dica. Mais uma dica. Caçula. No momento que ele com caçula recebe a herança, no momento que ele é ungido. Que momento foi esse? Quer responder, irmão? Não, eu posso a no pergunta. momento que ele recebe o manto, quando ele recebe o manto, Estou começando a ficar triste. Irmão, seria quando ele é chamado lá na frente? Isso. A representação agora de quem, já que você respondeu? De Davi. Isso. Ah, de Davi. Por que de Davi? Porque no momento que ele vai ser ungido rei, e naquele momento ele já se tornou rei e já começou a governar? Não. Mas ele recebeu. E isso causou o que entre os irmãos? Inveja, ciúmes, raiva. E nisto começou tramas contra ele. Perseguição. Nós estamos voltando lá atrás. Agora, o papai desce para a terra. Quando o papai Ialcha desce para a terra, papai Ialcha desceu com qual nome para a terra, irmão Rodrigo? Qual nome ele desceu para a terra? Presta atenção na pergunta. Papai Ialcha. Papai Ialcha desceu para a terra para fazer a sua missão. Papai Ialcha. Qual nome ele desceu para a terra? Isso! Qual nome ele desceu para a terra? Ialcha, é o nome que ele tinha lá em cima. Ele desceu com o nome de Ialcha.
Entendeu? Aprendeu a pegadinha, né? Foi, irmão, mas eu precisei acordar. Acordou todo mundo. Qual o nome ele desceu, Judiácio? Qual o nome ele desceu? Yalcha. Ok? Então tá. Só que quem ficou lá em cima? Micael, lá em cima. Quem ficou lá em cima no momento que o papai Yalcha desceu? Micael. Micael com seu exército lá, com seu povo. E aí? Que passagem eu posso comprovar, irmão Robson, que ele recebe autoridade? Quando o papai Yalcha desceu? Papai Yalcha desceu. Sim. Micael ficou lá. Em que passagem? Em que passagem na escritura eu identifico que papai Micael vai receber autoridade? Porque o papai desceu. E alguém tem que ficar no lugar dele. Que passagem eu comprovo isso? Poderia ser quando... Passar na Bíblia, irmão. Não, pode ser quando... Eu vou passar. Vou dar os universitários. Essa eu vou perdoar porque é o versículo. Dá um pouco. Irmão Isalino. Isaías 15, 22. Não. Irmã Julie. Acho que é Samuel. Não. Irmão Eu não sou muito bom de números. Vitor. Aquela passagem que Yalcha expulsa os demônios. Irmã Adriana. Eu acho que é isso. Você falou essa passagem para mim hoje no carro. Eu te falei? Sim, falou no carro, a gente vindo. Levítico O quê? 12. Não. Pera, Levítico. Peraí. Levítico 17? Não, peraí. Quase. Levítico 4. Levítico 16, 32. Esqueci. Essa passagem tem que estar gravada para a gente lembrar da história. Presta atenção, essa passagem tem que estar gravada para a gente lembrar da história. Levítico 16, 32 está escrito o quê? Está escrito que no momento que o pai ali, ele sai ou fica doente, alguma coisa acontece, o sacerdote, o sumo sacerdote, ele fica doente ou tal, o que vai acontecer é o quê? O filho vai ficar no lugar do seu pai. Ok? Então, a unção e a investidura é entregue por seu filho, primogênito. Só que ele era o filho primogênito? Não. Isso que é o tremendo. Ele não era o filho primogênito. Ele era o caçula. Mas ele, antes do papai descer, ele já tinha sido ungido lá atrás, em tempos antigos. Na frente de todos. Na hora que o papai desce, a investidura está na mão dele, porque todos foram rejeitados. Então ele recebeu a investidura e a unção. Na representação de Davi, na representação de José. Ok? É o contexto da história para a gente entender. Depois disso, o papai desceu, ele recebe. O que ele recebe lá, irmão Wilder? Na hora que o papai Yalcha desceu, o que ele recebe? O papai Yalcha desceu. O que ele recebe? Ele recebe o manto, o nome, a unção. Ele recebe o manto? As vestes. Né? Recebe as vestes de quem? Do papai Yalcha. Do sumo sacerdote. Recebe que mais? A investidura. Que mais? Autoridade. Que mais? O nome. Ok? Nome, ele recebe. Investidura. Sim. Por um pouco de tempo. Quando ele recebe isso, papai Yalcha está aqui na terra, papai Yalcha morreu. Sim. Quem que ressuscita o papai Yalcha? Micael ou Yalcha Micael? Irmã Jeane. Quem que ressuscita o papai Yalcha quando ele morre? Ele morre e 3 dias depois ele vai ser ressuscitado. 3 dias aproximadamente. 3 dias, né? Quem que ressuscita o papai Yalcha?
vocês vão saber falar. Micael. Quem ressuscita o papai Yalcha é Yalcha Micael ou Micael? Micael. Não. Yalcha Micael. Porque ele é a árvore da vida. Ok? A árvore da vida dá a vida. Já recebeu o nome. Ele ressuscitou o papai Yalcha. A gente tem que recapitular para os irmãos lembrar. Ele ressuscitou o papai Yalcha. Ele sobe. Assim que ele ressuscita o papai Yalcha, o papai Yalcha que estava morto e ressuscitou, recebeu qual nome? Irmã Dani. Qual o nome que ele recebeu no momento que ele ressuscitou o papai Yalcha? Qual o nome que o papai Yalcha recebeu? Ial Forte e Valente. Ele sobe, e a passagem se confirma em Salmos 24. Salmos 24? Que diz o quê? Abrir Os portais celestiais, que entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? Forte e valente. Ótimo. Na hora que ele entra ali, o portal se abre. E é uma porta estreita. E quando ele é ressuscitado, no caso, qual o seu que você perguntou, ele primeiramente vai para o paraíso? Depois dos 3 dias. É porque essa parte, senão eu ia entrar em outro detalhe. Entendeu? Mas essa parte. Por isso que eu falei, depois passou um tempinho, tá os 3 dias. Aí ele sobe. Ele abre os portais celestiais. É uma porta estreita. Quem que mandou abrir os portais celestiais? Yalcha Micael. Ele mandou abrir os portais celestiais. A partir daquele momento, aqui embaixo, Yalcha deu uma ordem aos discípulos: esperar em Yalchalã até que do alto desça o quê? Sobre vocês o Espírito. Desça sobre vocês o Espírito. Ótimo. Levou o papai Yalcha, se tornou Ial Forte e Valente. E agora ele faz o quê? Ele desce com o Espírito. Presta atenção. Ele já tem o Espírito. Presta atenção. Quando ele está subindo com o papai Yalcha, Ial Forte e Valente, ele dá uma ordem. Qual ordem, irmã Débora? Ele está subindo? Abrir os portais Celestiais, sim. E qual ordem que ele dá para aqueles seres que estão ali? Ele está subindo, papai Ial Forte e Valente. Ele dá uma ordem para os seres que estão ali. O papai Yalcha falou assim: olha, esperai aqui, para que do alto desça o Espírito. Vocês não saem de Yalchalã, não. Espera aqui, não sai não. Ele está subindo. Aí papai é acendido. No meio de 500, papai Yalcha. Só que é Ial Forte. Micael com o exército, Yalcha e Micael subindo com ele. Abriu os portais celestiais, que entrará o Rei da Glória. Neste momento também é dada uma ordem. Qual ordem? Não lembra? para que eles ficassem ao Shalom, para que eles fossem revestidos do Espírito. E isso o papai Yalcha, que é Ial Forte e Valente, falou com os discípulos aqui. Fica aqui em Yalchalã, não sai, porque do alto vai descer o Espírito. Por quê? Porque foi dada uma ordem lá em cima, que ele estava subindo do Oriente. Não lembro. Mas Rejane, Quando ele fala não danificar nenhuma árvore, Um selo de ouro. aí ele fala: seres, vocês, eu estou subindo com o meu pai. Vocês não vão danificar nada. Porque o papai Yalcha aqui embaixo deu uma ordem. Vocês vão ficar em Yalchalã, porque era o local que eles estariam até o momento protegidos. Não vão fazer nada. Porque do alto vai descer sobre vocês o Espírito. Aí ele sobe. Quando ele sobe, ele fala: não danificar a terra, o mar, a árvore, até que nós tenhamos selados os servos do nosso Ial. Começando ali o ministério de Yalcha e Micael. Verdade, porque também me citam as eras. Esse das eras das igrejas. Exatamente. Aí subiu, começa o ministério dele. Qual que é o ministério dele? De sumo sacerdote, mas é a condição do Espírito que é
fogo. E faz o quê? Começa a selar. Aí ele começa a selar os de Éfeso, não é? Não? Início da... Por que ele não selou os de Éfeso? Ele foi aprovado. Não foi aprovado. Encontrou o quê? Vai selar Esmirna. Repreensão. Encontrou uma repreensão. Começa a selar. Aí ele começa a selar os de Esmirna, que foi encontrado digno de receber o selo. Ok? Tanto é que antes de eles receberem o Espírito, aconteceu um erro grave na igreja de Atos, que Pedro cometeu junto com os outros. Qual foi esse erro? Ele Agora, sorteou. vamos... Sorteou lá Ah, e escolheu Matias. Escolheu um substituto que o papai não escolheu. Porque eles ainda estavam na ideia da antiga aliança. Exatamente. Porque eles escolheram Por sorte. Só que não estavam mais na antiga aliança, já que o cálice da nova aliança foi erguido. Então, Repreendeu Pedro. um dos motivos foi um acréscimo de coisas que Paulo exorta, mas a exortação é porque ele se passava com os gentios, se passava por uma coisa, com os gialdins por outra, entendeu? Ele nunca tinha uma aparência correta, não se fixava. Uma hora ele estava na lei, outra hora ele queria trabalhar conforme os gentios. Aí o que eles fizeram? Fizeram sorte. Nessa sorte, eles colocaram Matias. Só que não foi ordem do papai, que o Espírito não tinha descido ainda. Mais um motivo de reprovação. Entenderam? Por quê? Porque o que acontece, irmãos? Quando o papai Ialcha, Micael, recebe autoridade, outorga, ele vai fazer agora tudo conforme lhe apraz. As eras da igreja foi determinado por ele. Porque ele recebe de Ial a revelação. Revelação de Ial Shamashia, que Ial lhe concedeu, Ial forte e valente, para revelar aos seus servos as coisas que devem acontecer muito em breve. Entregou a Yohana para escrever. E diz, escreve. Então Yohana está escrevendo o livro de Apocalipse na ilha de Patmos. Através do Espírito. Ele escreve. Quem que está revelando para ele, irmão Rodrigo? Hã? Não. Acabamos de falar, irmão. Ialcha Micael, irmão. Quem está revelando? Ialcha. Presta atenção, irmão. Quem está revelando? Ialcha. Ele recebeu a revelação de Ial. Revelou. Ial concedeu a Ialcha e Ialcha revelou a seus servos. Apocalipse capítulo 1. Irmãos, já falamos isso aqui 50 vezes, irmãos. Então, presta atenção. Revelou a os seus servos, fazendo link com Amós, que diz assim: Ial não faz coisa alguma sem revelar aos seus servos, os profetas. Mas se estou revelando uma coisa falta, não é servo e nem é profeta. A condição da era de Sardes, que fica revelando dados de arrebatamento, que não se cumpriu, mostrando que aquele ali não é servo e nem profeta. É um falso. Ok? Agora, quando ele começa a revelar, ele começa na era de Esmina. Agora eu pergunto para os irmãos, por que ele revela primeiramente na era de Esmina? Aí essa é fácil. Irmão Isalino, por que ele começa primeiramente na era de Esmirna? Porque é os corredeiros. Hã? São os corredeiros. Uma boa resposta, mas ainda não seria essa que eu queria ouvir. É uma boa resposta. E não está errado. Eles são filhos de Adão? Não. Você estava caminhando bem, pensei que você ia avançar, você regrediu. Ó, você foi bem. Corredeiros, mas corredeiros, eles só são corredeiros depois que eles são o quê? Selados. Mas eu estou falando antes. Por que eles são os de Esmirna são selados? Por que eles estão sendo selados ali primeiro? É porque eles vão passar por uma prova. Por uma Não. Recebeu o Espírito. Hã? Porque eles receberam o Espírito. Eles foram batizados com fogo.
Eles receberam o Espírito. Entendeu? Por que eles receberam o Espírito? Porque foi encontrada uma igreja o quê? Aprovada, sem repreensão. Entendeu? Mas não deixou de passar pela tribulação. Né? Terrível. Mas eles foram os primeiros. Por quê? Além de serem irrepreensíveis, entra na condição de que eles foram selados pelo Espírito. Ok? Então tá. E depois disso? Quando chega na era de Filadélfia, quem que sela? Micael. Por quê? Porque nesse tempo ele se levantou como um grande príncipe para começar um ministério dele. Mas Micael está na terra. Mas O fogo, ó, o papai Alcha fala assim, ó, ficar aqui porque vai descer do alto espírito e vai... Mas agora ele é profeta de algo aqui nesse final. Mas ele não era antes, não? Era, mas ele sela Filadélfia nessa era. Ele é próximo de nascer essa estrela, hein? Tá me arrebentando aqui. Só um, irmãos. Micael não é referido como espírito de alma. Ah, porque ele carrega o sangue, o Espírito. Ele é uma das hastes, ele foi o que já está na condição do perfeito, né? Ele entra, ele só consegue fazer isso porque entra na condição de que, quando aquele homem que eles precisaram tacar em qualquer cova porque eles estavam com pressa, eles tacaram na cova de quem? De Eliseu. E Eliseu reviveu ele? Não, os ossos de Eliseu reviveu o homem. Entendeu? Então a condição de que os ossos, Micael na terra, na condição de morto, porque morreu lá em cima, mesmo na condição de morto, revive alguém. Assim seja. A gente precisa caminhar para os irmãos nesses detalhes. São detalhes simples. Eu sei que esquece. A nossa mente é limitada, né? Mas é fácil, irmãos. É só ruminar. Ler, reler contexto. Você vai ficar perdendo tempo. Ó, eu tinha Facebook. Isso não é exemplo para os irmãos. Mas para mim foi. Eu tinha Facebook. E eu tenho, né? Aí eu pegava para ajudar os irmãos nos grupos, ali, refutando, debatendo, enfim. Aí quando eu estava aqui, não, uma hora e meia, eu perdendo tempo ali, e eu procurando versículo para refutar, aí, discutindo. Para salvar quem? Se ocupando para salvar. Se ocupando para quê? Meu pai, estou perdendo tempo disso aqui. O que eu fiz? Vou excluir Facebook. Eu excluí Facebook do meu celular. Eu desinstalei o meu também. Mas por que você excluiu o Facebook? Porque não faz diferença para mim. Assim que eu vi que ele não tinha serventia nenhuma para mim, não serve. Tem irmãos que estão trabalhando pelo Facebook, fazendo a obra, plantando, enviando, não tem nenhum problema. Mas se você está no Facebook perdendo tempo, porque tinha hora que você estava que não, eu já estava vendo outros comentários, aí você estava vendo comentário, aí você estava vendo um detalhe que não tinha nada a ver, aí apareceu uma história, sei lá, aí aquele negócio vai dizer, que essa minha coisa, eu vou perder tempo com isso não. Por quê? Porque eu vou focar, uma hora que eu estava ali, eu poderia estar mexendo na palavra, ouvindo o áudio, marcando um versículo, procurando crescer em graça e conhecimento na palavra. Só que tem irmãos que têm habilidade, tem trabalho, o pai usa nessa área. Pode continuar, isso não tem nada a ver. Ok? Só que tem irmãos que estão precisando crescer e estão perdendo tempo no Facebook à toa. Entendeu? Então tá. Que fique como um alerta para os irmãos. Gratidão, papai? Então agora se perguntar qual o momento que Micael
recebe a herança de primogenitura, vocês vão saber responder? Sim. Todos vão saber responder? Deixa eu ver. Sim. Ih, só 3 levantou a mão, não acredito. Foi no momento que ele foi ungido. Ah, por quê? Porque lá atrás, de tempos antigos. Agora, para a gente finalizar, vamos abrir em Isaías. Isaías capítulo 4. Isaías capítulo 4, a partir do versículo 1. Ficou legal com o vídeo, colocaram um vídeo aí. E o 259? Isaías 4, a partir do versículo 1. Diz assim. Vamos encontrar? 1259. Diz assim: e naquele dia, 7 mulheres lançarão a mão de um homem, e lhe dirão: comeremos do nosso pão e nos vestiremos às nossas custas, contanto que nos seja permitido usar teu nome. Livra-nos da nossa humilhação. Naquele dia, aí vem, naquele dia, o rebento de Ial se cobrirá de beleza e de glória. O fruto da terra será motivo de orgulho e esplendor, a vinha, para o sobrevivente de Israel. Então, o resto de Sião e o remanescente de Al-Shalã serão chamados santos, a saber, o que está inscrito para a vida em Al-Shalã. O que está inscrito para a vida em Al-Shalã. Quem que está inscrito? 144 mil. Para a vida em Al-Shalã. Só que fala, então, o resto de Sião e o remanescente de Al-Shalã serão chamados santos, né? A saber, o que está inscrito a vida em Al-Shalã. Ou seja, o resto e o remanescente. Aí vem, quando o mestre tiver lavado a imundície das filhas de Sião e o sangue de Al-Shalã do meio dela, pelo sopro do seu julgamento, sopro do fogo abrasador, e ao criará sobre todos os pontos do monte Sião e sobre todos os ajuntamentos do povo uma nuvem de dia e um fumo acompanhado de clarão de fogo durante a noite. Com efeito, sobre todas as coisas sua glória será abrigo, e a choupana para servir de sombra no dia contra o calor, e para ser refúgio e esconderijo de tempestade da chuva. Continuando, aí diz: cantarei ao meu amado o cântico do meu amigo para a sua vinha. Meu amado tinha uma vinha numa encosta fértil. Ele cavou, fazendo o link lá atrás, como ele fala para a figueira: me dá um tempo para eu cavar, colocar adubo, fazendo o link com a figueira, mas ele cuidando agora da vinha, porque depois ele vai cuidar da vinha. Ele cavou-a, removeu as pedras, plantou nela uma vinha de uvas vermelhas. No meio dela construiu uma torre e cavou um lagar. Com isto esperava que
que ela produzisse uvas boas, mas só produziu uvas azedas. Agora, moradores de Oxalã, homens de Alda, sede juíze entre mim e minha vinha, que me restava ainda fazer a minha vinha que não tenha feito? Porque quando esperava que ela desse uvas boas, deu apenas uvas azedas. Isso aqui fica como uma reflexão que o papai vai nos trazer, tá? Não vou delongar aqui não, porque são segredos que o papai sempre nos traz. Ainda tenho algumas dúvidas sobre alguns detalhes aqui, mas eu quis ler porque aquele que está cuidando da vinha. Ok? Aquele que está cuidando de uma vinha. Mas, primeiro, ele está olhando para a figueira. A figueira é a representação de Israel, é as primícias. Ok? Porque ele está na vinha e plantou no meio da vinha uma figueira. Tá bom? Gratidão, papai. Pode falar uva azeda? Se refere ao... Nós vamos entender isso aí. Eu queria só ler um versículo. Pode ler, pode. É Deuteronômio 32, 32. Você falou sobre uva azeda, eu fiquei com vontade de falar sobre ele. Falando ainda sobre a vinha deles é de Sodoma e das lavouras de Gomorra. Suas uvas estão cheias de veneno, os seus cachos de amargura. Então, quer dizer que falou sobre as... Muito bem, muito bem. Porque a gente pega a condição daqueles filhos de Adão, que eram para ser coisa boa, mas depois, não sei. As uvas são cheias de veneno. E o medo é, quando a gente pensa, agora fazendo um abre aspas aqui, fazendo uma lembrança de que lá no final dos tempos, quando a gente fala lá do milênio, a semente da serpente vai estar no milênio, irmã Adriana. Então tá. Irmão André. Lógico que vai. Lógico que vai. Mas vai ser julgado? A palavra diz assim, ó. Presta atenção. A palavra diz assim, ó. Quando o filho do homem vier, encontrará fé na terra? Sim, encontrará. A resposta é essa. Sim, encontrará. Por quê? Porque os filhos de Adão, todos eles têm o gene da serpente. Mas alguns vão só manifestar depois. Porque no milênio eles vão procriar, eles vão fugir, vão ficar escondidos. As covas, campos, espalhados. Não vão fugir, não vão receber a marca nem nada. E vai encontrar fé na terra. Esses vão repovoar a terra. No milênio. Vão gerar filhos, tá? Mas vão ser com mão forte, com cetro de ferro, vão ser julgados. Não vai ser dessa desordem, não. Ok? No meio deles, tem o gene da serpente. Vai querer se manifestar ali, mas o cetro de ferro não permite. E nesse período, Satanás vai estar preso, não vai estar morto, vai estar preso. Por quanto tempo ele vai estar preso? 1000 anos. 1000 anos. Queria que ela respondesse, mas tudo bem. 1000 anos. Nesses 1000 anos, a terra vai produzir bons frutos, boas sementes, mas porque vai estar em cetro de ferro. Mas essas uvas azedas. Mas a gente não tem interpretação dessa passagem aqui ainda. Cheias de veneno. Só estou pensando, ok? Que é uma passagem que o fato dele ser dono da vinha sempre me chamou a atenção. Ele é dono da vinha, dos filhos de Adão, sabe?
É dele a herança. E ele quer cuidar, ele quer que eles sejam boas. Ele está plantando para que essas uvas sejam uvas boas, doces, né? Mas lá no final, esse gene da serpente, quando Satanás vem para seduzir novamente, o gene da serpente aflora e começa novamente uma peleja. E eles se unem a Satanás novamente e vai haver uma guerra. Mas essa guerra vai ser rápida. Vai cair fogo do céu, vai destruir tudo, pronto. Ok? Mas vai haver essa guerra. E quando isso acontecer, vai ser o julgamento do trono branco. Por isso que tem o julgamento do trono branco. Gratidão. Ok? Eles iam ser julgados, mas tem o outro julgamento. Isso, aí é o trono branco, tá? Tá bom, irmãos? Tá vendo que ele é dono da vinha? Ele é dono da figueira. A figueira tá tentando achar frutos bons, tentando achar que ela dê frutos, mas nem sempre está dando fruto. Mas vai ter 1 ano para elas produzirem frutos, né? Mas também a vinha, ele quer que dê uvas boas. Os filhos de Adão tiveram frutos bons. Quem foi? Esmirna, Pérgamo, Sardes de vestes limpas. Frutos bons. Uvas boas. Mas depois ele esperava que desse frutos bons. E a palavra diz: cantarei ao meu amado o cântico do meu amigo para a sua vinha. Meu amado tinha uma vinha numa encosta fértil. Ele cavou, removeu as pedras, plantou nela uma vinha de uvas vermelhas. No meio dela construiu uma torre e cavou um lagar. Com isto, esperava que ela produzisse uvas boas, mas só produziu uvas azedas. Ok? Que ao nos revele no tempo oportuno, com clareza, isto aqui. Tá? Mas o detalhe que eu queria só mostrar para os irmãos é que naquele dia, o rebento de Ial, versículo 2, capítulo 4, versículo 2 de Isaías, naquele dia o rebento de Ial se cobrirá de beleza e de glória, e o fruto da terra será motivo de orgulho e esplendor para o sobrevivente de Israel. Tá ok? Isso aqui que é a chave, mostrando que aquele que era um simples servo que servia a todos, todos verão quem ele de fato é e quem ele de fato se tornou. Quem? O rebento, que faz o link com Isaías, que é o quê? O rebento que saiu de Davi, entendeu? E virou uma árvore vigorosa. Aleluia! Vamos dar gratidão, papai, por mais uma vez, porque essa mensagem hoje foi uma mensagem de exortação para nos mostrar a condição do exército e que os irmãos fiquem mais atentos, uma vez que uma mensagem, uma palavra é dada nos grupos, irmãos, fazem voltar a memória daquilo que está sendo falado. Espera lá, não vou fazer nada sem antes se ater com os irmãos, para a gente estar sempre unânimes. Sempre unânimes, irmãos. O tempo que nós estamos vivendo é de entender essa unanimidade. Ok? E assim seja. Feita a vontade de Papai Yaucha. Que Yau te abençoe e te guarde. Assim seja feita a vontade do Papai Yaucha. Que Yau faça resplandecer seu rosto sobre ti e tenha compaixão de ti. Assim seja feita a vontade do Papai Yaucha. Que Yau levante sua face, te dê a bênção da paz, da saúde e da salvação. Assim seja feita a vontade do Papai Yaucha. Grato a Yaucha, grato a Yau. Grato a Yaucha, grato a Yau. Grato a Yaucha, grato a Yau. E assim seja feita a vontade do Papai Yaucha. Por Yau e por Yaucha. Por Yau e por Yaucha. Por Yau e por Yaucha.
Assim seja feita a vontade do Papai Yahusha. Aleluia. Adorado seja Yahweh. Aleluia. Adorado seja Yahweh. Aleluia. Adorado seja Yahweh. E assim seja feita a vontade do Papai Yahusha. Gratidão, Papai.